Salve, salve galera, tudo bem? Vamos que vamos aqui do canal Lécio Costa Nardo. Estamos chegando com mais um conteúdo e agora para a gente trazer tudo o que aconteceu na rodada do Campeonato Maranhense de Futebol ontem, que começou à tarde e terminou à noite. Um jogo à tarde, Luminense e Imperatriz, e depois tivemos mais os outros 3 jogos que aconteceram na cidade de Imperatriz, o Moto e o ITZ, e aqui mais 2 jogos, Maranhão Atlético jogando contra o Tuntum e o Sampaio contra o IAP. Isso mesmo, deu vitória atleticana nesse confronto, apenas 2 equipes venceram nessa rodada e o Maranhão é o segundo colocado. Mas o Luminense bateu o Imperatriz e é líder isolado do Campeonato Maranhense. Após os resultados registrados ontem, ou seja, a vitória da equipe do Luminense, muito importante no contexto, porque a equipe se isola com 100% de aproveitamento e é a única equipe que pode atingir o número máximo, ou seja, chegar aos 21 pontos totais dessa fase de classificação. Portanto, é o time do Luminense. Vamos conferir os resultados e a próxima rodada da competição. Aí está, tivemos Luminense 1, Imperatriz 0, ITZ 1, Motoclube também 1, Maranhão Atlético 3, Tuntum 1, e o outro jogo foi Sampaio 0 e IAP 0. A classificação do Campeonato Maranhense aponta Luminense 6 pontos, segundo Maranhão com 4, terceiro IAP 4, quarto Motoclube 2, quinto Sampaio Correia 2, sexta colocação do ITZ Sport 1 ponto, sexto Imperatriz com 1, oitavo Tuntum nem 1 ponto, portanto está na lanterna da competição a equipe do Tuntum. A terceira rodada já vem aí, não tem tempo para lamentação daquilo que aconteceu. Por que não tem, Lécio Costa? Porque, meu amigo, a rodada importante, são 7 rodadas, já vamos praticamente para metade, né? Estamos aí na metade, chegando, e aí quem é que vai para o jogo? Vamos lá, o ITZ permanece jogando em casa. Agora é o clássico com o Imperatriz, mas o ITZ como mandante lá no Frei Epifânio. O outro jogo vai ser no Rafael Seabra. O Tuntum volta para casa para encarar o IAP e aí tentar a sua primeira vitória na competição. O Luminense no Dário Santos, não. Já mudaram por Dário Santos? Vai permanecer no Dário Santos? Não seria no Nhozinho Santos? Bom, a federação vai resolver essa parada aqui. A priori estava no Nhozinho Santos, o jogo do Luminense com o Moto, mas aqui está. 16 horas... Luminense e Moto. Vamos ver o que a federação. Antes seria no Nhozinho Santos. O jogo do Luminense aconteceria só contra o Imperatriz, mas o jogo do domingo seria. Mas a gente vê aí, ó, na tabela, isso aqui é do GE, tá aí no Dário Santos. Mas eu creio que será no Nhozinho Santos, depois eles vão corrigir. Sampaio Correia e Maranhão Atlético, 16 horas no domingo. Esses são os jogos do domingo. São 3 jogos no domingo, um jogo apenas no sábado, que é o jogo lá de Imperatriz, ITZ e Cavalo de Aço fazendo o clássico. Essa rodada é muito interessante. O Sampaio Correia não conseguiu vencer na competição. A torcida do Sampaio não está nada satisfeita com o que está vendo do time. O time, em que pese o professor faça a sua análise, uma análise criteriosa das suas ideias. Acho que tem alguém faltando na aula, porque o Sampaio precisa saber que o campeonato tem 7 rodadas e 2 já foram embora. E o time não conseguiu sequer uma vitória. O ataque do Sampaio Correia não é perseguição nenhuma, longe de mim, como eu gostaria tanto de ver uma equipe mais, como eu diria, convincente para o seu torcedor, para nós. Não é uma cobrança da imprensa, do torcedor. É uma cobrança para essa instituição Sampaio Correia. É o tamanho da camisa de uma equipe que ultimamente só tem decepcionado o seu torcedor, decepcionado a todos nós. É preciso que se faça um time, que esse time que está aí verdadeiramente seja aquilo que a gente espera, né? Que o torcedor espera.
mas até agora tem deixado muito a desejar. Volume de jogo não é vencer jogo. Eu vou começar pelo Sampaio e a gente vai começar a ouvir os artistas do espetáculo e com algumas imagens do Sampaio Corrêa, da TV Sampaio. Então eu vou começar aqui, deixa eu ver por onde eu começo. Eu começo pelos jogadores, tá? Depois a gente ouve o professor e eu faço uma análise daquilo, junto contigo, daquilo que a gente vai ouvir do professor. Aqui está o Cavi. O jogador Cavi, uma das lideranças do time, vamos ver como ele avalia esse resultado. Campo e dificultou nossas criações de jogadas para a gente finalizar, por isso a gente buscou finalizar de fora também, mas internamente o ambiente está tranquilo, a gente sabe que apesar de ser início de trabalho, a gente já tem uma identidade, tem uma cara, está conseguindo colocar em prática aquilo que o professor trabalhou. Eu tenho certeza que com tranquilidade, com cabeça boa e com muita dedicação nossa no dia a dia dos treinamentos e nos jogos, a gente vai conseguir chegar à primeira vitória. Cavi é duro, né? Começo de trabalho, né? E o time já precisa logo ganhar porque é um campeonato de tiro curto, né? E já domingo tem o clássico, que é a metade do campeonato para você garantir uma semifinal. Como é que você mensura tudo isso? Eu creio que a gente está confiante, está tranquilo. Apesar da vitória ainda não ter vindo, a gente está com uma identificação, com um trabalho sendo bem consolidado, com uma cara, com uma identidade, e a gente sabe que no momento certo, tenho certeza que Deus vai nos abençoar e a gente vai conseguir a vitória. Certo, obrigado ao Cavi, volante do time do Sampaio Corrêa, último jogador a deixar aqui o campo de jogo. O Cavi falando, o Sampaio tem uma identidade, está procurando essa identidade, né, com esse sistema de jogo do professor Luciano Quadros. Por enquanto está complicadinho. Vamos ouvir aqui o professor Luciano Quadros, o que é que ele falou, o que é que ele diz, qual a sua ideia, por que esse time ainda não está confiante, ainda não conseguiu a sua vitória em 2 jogos. Vamos ouvir. A sua análise a respeito desse resultado do Sampaio Corrêa 0-0 diante do Iaco. No primeiro tempo achei que nós tivemos algumas falhas. Achei que eles finalizaram bastante, apesar da gente ter começado bem, botando bola no pau. E a parte, porque a técnica não estava boa. No segundo tempo, achei que foi um jogo de um time só. Eles usaram só para o contra-ataque quando a gente errava. Mas a bola semifinal e final nossa precisa de mais força, de mais convicção, de atitude melhor. Porque a ideia está aí, é um time que propõe, que joga no campo adversário, que perde, reage rápido e rouba, tanto que não sofremos tanto, né? Se olhar bem o jogo friamente, uma equipe que sabe o que faz dentro do campo, mas o jogo, além do coletivo, ele precisa do individual. E nós precisamos aperfeiçoar isso para ser um time individualmente mais forte, mais focado, para tudo que a gente planeja para botar em prática que aconteça. Um contexto geral, acredito que vamos crescer, vamos continuar imbuído a melhorar esses atletas. É um time jovem, um time que se conhecendo agora, mas já deu para ver que tem uma estrutura formada, uma ideia bem botada em prática. Apenas a gente precisa desse individual com mais confiança, convicção, para a gente ser um time melhor no terço final. É duro, né, Luciano? Você está falando sobre essa evolução que o time tem que ter. E domingo você já tem clássico e é a metade de um campeonato que é tiro curto, né? O resultado de vitória, ele fica alarmado a acontecer. Não, isso é fato. A gente sabia que é um campeonato curto que precisa ganhar desde cedo, desde o começo. Mas assim, eu entendo esse afã da torcida, da imprensa, do próprio clube, mas futebol não é massa de pão, né? Que tu coloca ali em meia hora, ele faz, o pão fica quentinho e pronto. Existe uma ideia, um time que propõe um jogo, que tem ideias de movimentação, e isso requer ritmo, convicção, continuidade, mas a gente está apertando eles para eles cada vez acreditar mais e ter essa convicção individual para tudo que a gente constrói da parte do time em campo. A gente sabe que tem jogadores abertos, 4 jogadores por dentro, eu jogo com 2 meias, não sei se o pessoal consegue entender isso, 2 meias, 2 abertos, o 9, saída aqui a 3 com a minha zaga jogando no campo deles. Mas o futebol, além disso, tem a individualidade, a força individual, a hora de semifinal e final para caprichar no passe, finalizar bem, cruzar bem. E isso nós estamos construindo e eu espero que para esse jogo de domingo a gente esteja mais forte, mais confiante para acontecer a vitória. Certo, obrigado ao Luciano.
Pois é, professor, massa de pão tem que botar o fermento, esperar um pouquinho, né? Mas o fermento já está lá faz tempo. Já faz tempo que o Sampaio se prepara para o campeonato. Mas aí eu concordo com o professor Luciano Quadros quando ele diz o seguinte: é preciso ter individualidade. O que é que ele quer dizer com isso? É preciso ter talento. Talento. E esse jogador capaz, hoje, dentro do Sampaio Corrêa, esse cara para ter individualidade, eu não vejo. Eu vejo algumas boas promessas no Sampaio, Adriano, Carral, mas esse carregador de piano, esse jogador de talento, de qualidade, eu venho aqui na memória um vídeo que o Anderson Corrêa mandou lá para Rodrigo Ramos, para o Sérgio Frota, e eles nem convidaram o rapaz para, vem cá, passa uma semana com a gente aqui no CT. Nem isso. E aí eu sou obrigado, e vendo, e eu inclusive mostrei aqui, o torcedor do Sampaio disse assim: meu Deus do céu, tem que contratar esse rapaz. Cara atrevido, jogador de qualidade, habilidade, marca gol de fora da área, de dentro da área, de pênalti. Não serve para o Sampaio. Não sei por quê, que cargas d'água são essas. Aí a gente vê o time em campo sem talento, sem sal, insosso. Sampaio joga para um lado, joga para outro, volume de jogo não é gol. Sampaio precisa ter calendário, Sampaio não tem calendário. Alguém precisa dizer, acender a velhinha lá para o Sampaio, acender a luz, meter o dedo na tomada, para dizer o seguinte: o campeonato são 7 jogos na fase de classificação e apenas 4 se classificam. 4. O Sampaio é o 5º hoje. O Moto é o 4º. Então, alguma coisa é preciso fazer no Sampaio Corrêa. É preciso fazer. Porque esse homem que o professor está precisando aí de qualidade, a individualidade que é verdadeiramente necessária em alguns momentos, Sampaio não tem, não. A gente não vê. A gente não vê o jogador ter a confiança. Chutar em gol é necessário. Abrir espaço é necessário. E ter, não é só chutar no gol, é ter a qualidade do chute para o gol, é acertar o alvo. Não é jogar em cima do goleiro, onde o goleiro está no meio do gol. Ele vai defender todas. Então é preciso o Sampaio sim acordar, professor Luciano. É preciso o Sampaio acordar imediatamente. Porque do contrário, aí a coisa vai complicar ao quadrado. Tem alguns áudios dos torcedores que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para a gente fechar o nosso conteúdo de agora, eu vou mostrar daqui a pouco o áudio da galera que está enviando para nós. E você que quer comentar também. Agora, gente, por favor, comentário acima de 4 é muito. Vamos fazer um comentário assim de 3 minutos, tá? No máximo aqui para todo mundo ter vez, porque senão a gente vai passar 2 horas. Se a gente colocar, por exemplo, 5 comentários de 4 minutos, veja quanto é que vai dar. Então vamos reduzir os nossos comentários, tá? Para todo mundo ter, para a gente colocar todo mundo, para ter oportunidade aqui de comentar com a gente dentro do nosso canal Lécio Costa Narrador, tá bom? Então é isso, a gente está valorizando aqui a participação. Então eu acho que é isso, Sampaio Corrêa precisa ter um homem de talento, precisa desse homem, esse meio campista, é difícil encontrar. Quem está lá ainda não demonstrou qualidade. Os laterais precisam participar mais do jogo, precisam avançar, né? Precisam avançar. A defesa do Sampaio me parece uma defesa boa. O goleiro é bom, e aliás, Sampaio tem 2 goleiros bons, que é o Wellington Lima, experiente, e o Fávero, que está lá na reserva. Esse o Vinícius Debrecht, ele vai entrar e não vai sair desse time também, porque ele é muito bom goleiro, né? Então é preciso dar mais ajustada. E essa peça, o Sampaio precisa de um 9, o Sampaio precisa de um artilheiro. O Sampaio, não existe artilheiro que não marca gol, gente. Não existe artilheiro que só serve ali para dar aquele passinho, sem ter confiança, inclusive de chutar no gol. O Sampaio precisa ter um artilheiro. Daqui a pouco eu ouço os áudios do torcedor. No estádio, tem o Eloy para falar com a gente. Vamos ver o Eloy. Ei, Sampaio Corrêa, maestro ali do time do IAP. Time atrevido esse IAP. Ainda está no início de temporada, né? A gente sabe que temos muitas coisas grandes pela frente. É um ano muito importante para o IAP. Reestruturação,
Hoje o IAP entra sim em busca do campeonato. Foi importante esse ponto, é um confronto direto, então agora reunir forças e cada jogo subir um degrau. Hoje subimos mais um, ponto a ponto para a nossa classificação. Tá certo, obrigado ao Eloy. Afonso. Conferência do Sampaio terminou. Eloir, né, falando aí, dando a sua entrevista no fim do jogo, é isso, subiu mais um degrau. Agora tem o quê? 4, estaria classificado o time do IAP. Aí você tem lá na ponta Luminense, você tem Maranhão, você tem IAP, você tem Moto. Os 4 que estariam classificados. Elas gostam, mas são só 2 rodadas. Mas é porque, por incrível que possa parecer, já vinha a terceira rodada, é praticamente a metade. A metade. Quem quer se classificar precisa vencer. O empate é horrível. 2 empates são 4 pontos perdidos. Simples assim para fazer essa conta, é ou não é? O Maranhão Atlético ontem teve muito mais volume de jogo que o time do Tuntum, mandou no jogo, foi soberano. A equipe do Tuntum tem bons jogadores, tem o Marquinhos, tem o Netinho, são bons jogadores. O Robert entrou bem no jogo, cobra muito bem falta. O Jefferson é um bom goleiro, excelente goleiro também. Tem umas peças boas o time do Tuntum, mas está numa fase que, para início de competição, perdeu seu treinador, perdeu todo o trabalho que foi construído. É uma etapa que é complicada. O Barreirinha é bom lateral, o Davi é bom lateral. Tem bons jogadores, o Magajanes é remanescente, né? O jogador já experiente ali com o João Vitor fazendo a zaga, mas é preciso ter mais poder de fogo, é preciso ter mais poder de marcação, ter um esquema de jogo melhor e vai jogar em casa. E vamos ver se vai ser aí com o professor Lisdean Souza, que entrou aí nessa fogueira agora e pode até ser efetivado. A entrevista que ele deu, pontuando lá no canal do Tuntum, e a gente vai trazer ainda, não hoje, mas a gente vai fazer um movimento até o próximo fim de semana, do que aconteceu nessa rodada do campeonato, e a gente vai trazer Leandro Lago, vai trazer o Lisdean Souza, tudo isso aqui para falar no canal, né? E o professor Wallace Lemos, do IAP também, você ouviu agora ainda há pouco o Eloy do IAP. Então, é preciso vencer também, sob pena de fazer o BV, o famoso bate-volta, retornar para a Série B. E já tem um confronto diante do líder. Aliás, do líder não, do IAP, que perdeu a liderança porque não ganhou o jogo também. Do Sampaio acabou empatando, mas é hoje o terceiro colocado na competição e é uma equipe dura de ser batida. Então tem muita coisa para acontecer lá para o time do Tuntum. E o IAP para verdadeiramente ter a sua afirmação de continuar pontuando dentro da competição e continuar no patamar de classificação. Então não vai ser fácil para ninguém. E o Maranhão foi soberano então no jogo, comandado. O Vagalume fez um grande jogo, o Will mais uma vez fazendo um jogo muito correto, o Franklin bem, lá pelo lado direito, levou um calor, porque esses baixinhos lá, o Netinho e o Marquinhos, são jogadores habilidosos pra caramba, e eles caíam muito no setor ali esquerdo, de ataque, lado direito do Franklin, mas ele deu conta do recado. Eu acho que o Maranhão foi muito coeso, com o Vander, com boa movimentação, com o Rosivan, fazendo movimentação também, e defendendo o Jorge, quando o Marcinho resolveu poupar o Vagalume, entrou no time, entrou muito bem, marcou inclusive gol, está preparado aí para o confronto. Gostei do Joelson, com boa movimentação também. O Patrick entrou, marcou gol também. Enfim, gostei do Motoclube mais uma vez. E o Radija, aquele jogador que a gente já conhece também. Dupla de área do Maranhão muito firme. O Júlio Kevin, uma falta do bico da grande área que foi cobrada pelo Robert, desviou ali no meio do caminho, acabou enganando o Jean, entrou no cantinho, foi o gol do time do Tuntum e o resultado foi muito justo. Com o time do Maranhão, fazendo com Vagalume no primeiro tempo, depois Patrick e Jorge no segundo, e o Robert foi quem diminuiu de falta para o time do Tuntum. 3-1 placar do jogo, muito justo para o Maranhão Atlético. A gente vai ouvir aqui um pouquinho os jogadores, ouvidos pelo meu querido Wallace, aqui o Jorge falando Jorge. Rapidinho, fazendo análise do jogo, Jorge, primeira vitória do MAC, gol importante que você fez, hein, Jorge? Boa noite, tô feliz, primeira vitória, acho que como eu falei, 2 jogos que a gente fez, muito bom, então o resultado às vezes não condiz com o que foi o jogo, mas foi mais um grande jogo que a gente fez, estou feliz pela minha volta, fiquei um mês fora aí. O mais importante, acho que não é nem minha volta, acho que é importante para mim, mas como a gente preza sempre é o coletivo.
é um coletivo muito bom, então a rapaziada tá toda de parabéns pela entrega, pelo jogo, pelo resultado. E a gente já virou a chavinha pro clássico, que é domingo, não tem tempo de comemorar nem descansar, então a gente já está preparado para enfrentar o Sampaio no domingo. Jorge, tá aí o Jorge. Quero só lembrar que essas imagens são do Planeta Esportivo, aí do Grande Gil Porto. Fala, Porto! E aqui o Patrick também falando. Aqui com o Patrick Carvalho, primeiro gol, hein, Patrick? A gente sabe que para centroavante, né, que vive de gol é importante. Sua análise do seu gol e também da partida da vitória do MAC. Primeiro oficial, né? Na estreia eu também fiz, e questão da arbitragem não vou comentar, mas muito feliz, isso daí é fruto de um trabalho que eu venho plantando arduamente todos os dias e com a ajuda dos meus companheiros, cara. Eu sempre coloco na minha cabeça que independente do tempo que eu tiver dentro de campo, eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo, e hoje não foi diferente, graças a Deus ele foi muito feliz na movimentação, com o cruzamento do Radija, uma assistência espetacular. Consegui ajudar a equipe aí mais uma vez e graças a Deus a gente conseguiu a primeira vitória do ano, e agora a gente se guardar porque não tem tempo para comemorar nem para lamentar. Tá certo. Vai. Pois é, não tem tempo, porque já tem clássico no domingo com o Sampaio Corrêa, que você vai acompanhar aqui no canal. Aliás, o canal vai transmitir hoje Campeonato Carioca, tem o jogo do Vasco, tem o jogo do Botafogo, primeiro Botafogo, depois o Vasco. Logo na sequência, vai te programando aí para acompanhar com a gente aqui no canal da Costa Narrador, tá bom? Então, quando não tem Campeonato Maranhense, a gente vai lá de Carioca, de Paulista, a gente sempre tem conteúdo aqui dentro do nosso canal, valorizando sempre, priorizando o nosso, que é o Campeonato Maranhense. Muita reclamação do Imperatriz, lá na cidade de São José de Ribamar, no estádio Dário, que não teve umas condições de gramado boa, as condições não foram aquelas que são, eu diria, normais para equipes profissionais, mas eles estão trabalhando no sentido de melhorias lá do estádio Dário Santos, em Moropóia, São José de Ribamar. É preciso, o estádio está tão bonitinho, as dependências, a chegada, dá uma, assim, você tem aquela impressão que verdadeiramente é o estádio lindo do gramado por dentro, aí na hora do palco, quando o artista vai jogar, aí o gramado é ruim, pouca grama, muita areia. Não é beach soccer, se fosse beach soccer é outra coisa, mas não é grama, tem que ser futebol é com grama boa, com palco bonito, né? É o que a gente tem. Aliás, o estádio Nilzinho Santos melhorou bastante o estado do gramado, né? Parabéns à empresa que está trabalhando aí, comandada pelo Cláudio Vasconcelos, Ivar Vasconcelos, muito bom trabalho está sendo feito, tanto no Castelão quanto no estádio municipal Nilzinho Santos. Esse pessoal toma conta lá, então um grande abraço aí para o Cláudio e para o Ivar. E que siga assim, né? Que quando chega também o inverno ali, que a drenagem, aliás, sistema de irrigação eletrônica no Nilzinho Santos também, né? Que legal que está sendo bem cuidado lá, o estado do gramado, muito legal. Então, moçada, o Campeonato Maranhense foi isso, né? Com a classificação, com tudo aquilo que já pontuamos e que mostramos aí para os senhores. Vamos aqui ao placar esportivo, dar uma olhadinha nesse placar esportivo que a gente também tem aqui para ajustar para os amigos. Ontem nós tivemos os resultados que nós inclusive já pontuamos, já passamos aqui para o nosso querido torcedor, mas a gente pode trazer mais uma vez aqui para você ver os resultados de ontem, principalmente você que ainda não teve essa conexão direta para saber os resultados. Campeonato Paulista, Primavera 3-1 no Mirassol, Palmeiras 1-0 no Santos e Ponte Preta 0, Velo Clube 1. O Gabigol acabou perdendo esse jogo aí, né? Campeonato Carioca, Volta Redonda 1, Boa Vista 0, Fluminense 2, Madureira 1, Bangu 2, Flamengo 1. Campeonato Gaúcho, Novo Hamburgo 1-1 com Juventude, Internacional de Santa Maria 0-0 com São Luís de Juí, Grêmio 0, São José 1, Caxias 3, Avenida 0. Copa São Paulo, Mirassol 0, América de Natal 2, olha, o América de Natal tá bem. Ceará 3-1 em cima do Grêmio Prudente, Atlético Piauiense, esse aqui tá ótimo, 0-0 com o América Mineiro, ganhou nos pênaltis de 4-3, é o Atlético Piauiense, tá? É isso mesmo. Cruzeiro 3-0 na Ponte Preta, Chapecoense 0, Grêmio 1, Botafogo 0-0 com o Guanabara City e perdeu o Botafogo de Ribeirão Preto nos pênaltis para o Guanabara de 4-3. Ferroviária 1, Santos 4 e 15 de Jaú 1, Guarani 0. Só o Campeonato Mineiro para a gente fechar aqui os estaduais. Democrata de Governador Valadares 0, América Mineiro 1, Betim 1-1 com Uberlândia, Atlético Clube 0, URT 1, Norte Sport 1, Atlético Mineiro 1, Pouso Alegre 3, Itabirito
Itabirito 1 e tivemos aqui Tombense 1, Cruzeiro 2. Então, os outros campeonatos, tem muitos campeonatos, placar imenso, é grande demais. Mas que tal se nós dermos uma olhadinha também agora nos jogos que estarão sendo realizados nesta quinta-feira? Lembrando que o calendário já começou, tá bom, galera? Então, aí os jogos que serão realizados hoje. Campeonato Paulista tem Botafogo e Noroeste, 19 horas, Bragantino e Corinthians, 19h30, 21h45, São Paulo e São Bernardo. O Campeonato Carioca tem Sampaio Correia e Nova Iguaçu, 19 horas, Portuguesa e Botafogo, a gente vai transmitir e logo na sequência a gente faz Vasco da Gama e Maricá. São os 2 jogos do canal nesta noite. Campeonato Gaúcho apresenta Mussum e Internacional, 19 horas, e Ipiranga e Guarani de Bagé, às 19 também. Campeonato São Paulo, Copa São Paulo, Copa São Paulo estão jogando nesse momento Fortaleza e Itaquaquecetuba 0-0. Internacional vai jogar ainda nesta manhã diante do Nacional, já está jogando agora, né? Bragantino também jogando, então nós temos aí a Copa São Paulo de Futebol Juniores em andamento, tá? Então, Bragantino e Canaã, Santo André e Ibrachina, esses jogos aqui já no período da tarde. Palmeiras e Flamengo, lá de São Paulo, Fluminense e Ituano, São Paulo e Operário do Paraná, Juventude e Botafogo, são os jogos de hoje da Copinha. Tem jogos acontecendo nesta manhã e vamos ter os jogos da tarde, esses que nós acabamos de pontuar aqui para os amigos. O Campeonato Paranaense tem Independente e Cianorte. O Campeonato Baiano tem Jequié e Porto. O Campeonato Catarinense tem Joinville e Criciúma, Marcílio Dias e Santa Catarina. Campeonato Goiano, Inhumas, Abecate ou Vidorense, Craque e Goiás. Aparecidense e Atlético Goianiense. Campeonato Cearense tem Fortaleza e Quixadá. Campeonato Potiguar tem Globo e América de Natal. Campeonato Alagoano, CRB e Guarani de Alagoas. E o Campeonato Acreano tem Independência, Santa Cruz, Galvez e São Francisco. Como disse, é um placar e tanto hoje nesta quinta. Os campeonatos já começaram. E olha, campeonato hoje é quanto mesmo? De 15. Campeonato Brasileiro está começando aí no dia 28. Brasileirão começando no dia 28. E lembrando que dia 1º tem a Recopa, né? Para ser decidida aí. Pois é. É isso aí. Pois é, minha galera. Vamos agora para o nosso torcedor na linha, para mandar seu recadinho aqui para nós. Torcedor na linha, oferecimento Mebal Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, entrada do Cotrac próximo ao sinal. Fala com o nosso amigo Mendes, grande Mendes, torcedor na linha aqui para a galera. Vamos lá. A moçada que vai mandar seu recadinho através do áudio. Hoje é com áudio, tá? Amanhã a gente manda essas mensagens de hoje no conteúdo, que você vai mandar seu recadinho, a gente vai reproduzir também por aqui. Deixe-me ver aqui, acho que é o nosso amigo Isaac. Mandou seu áudio para nós, então o Isaac vai ser ouvido agora por nós. Fala, Isaac. Bom dia, Lécio Costa. Prazer participar do seu programa mais uma vez. Lécio, ontem fui no jogo do Sampaio, pensava que teria umas coisas melhores, mas pelo que eu estou vendo vai ser um ano de sofrimento de novo. Porque os jogadores daqueles ali, meu compadre, tá feio, viu? Tá feio. Aí o cara agarra por causa do Rafael Carioca, que já foi dispensado, que a primeira vez não deu nada, volta de novo. Sabe que não dá nada no Sampaio ali. Do meio para frente não existe Sampaio, só Cavia naquele meio campo ali. O resto ali. Carral é um bom jogador, mas tá parecendo que ele quer a bola só para ele quer decidir sozinho, isso aí não existe, entendeu? Jogo é coletivo, entendeu? E tá difícil pro Sampaio, pelo que eu tô vendo ali. Se não der uma melhorada, não vai nem classificar entre os 4. E vai ficar fora de novo da Copa do Brasil, Copa do Nordeste do próximo ano. Porque pelo jeito que eu tô vendo aí, tá complicado pro Sampaio. Infelizmente, ou seja, felizmente, a gente tem calendário no Campeonato Nacional, por causa que a CBF mudou o regulamento deles lá, porque senão o Sampaio nem sequer tinha série nacional esse ano, entendeu? Pelo que eu tô vendo, vai complicar de novo no próximo ano. Entendeu, Lécio? Um abraço. Falou, Isaac. Tá brabo, né, meu irmão? Chaquinha Diniz, manda um recado. Bom dia, meu craque Lécio Costa, um forte abraço. Abraço. Sintonizado, ligadinho, amanhã nas mais
do Maranhense, do futebol nacional também. Mas o áudio que eu mandei ontem, quarta-feira, foi de quarta-feira, não foi de terça-feira. Então, Perfeito. você não teve a oportunidade de ouvir o áudio todo, botar o áudio no ar. Tem um áudio um pouco longo, entendeu? Isso. Mas foi quarta-feira. Eu já não tinha escutado o áudio. Eu confundi quando eu citei o nome Imperatriz no começo do áudio. Estava falando de outras situações. Mas deixa, tudo bem, deixa quieto. Vida que segue. Ontem tive o prazer de assistir o jogo de Sampaio ontem pela TV Sampaio. Entendeu? Não vi nada demais. Ao contrário, vi coisas diferentes, pior. Entendeu? Um time sem criatividade, sem inspiração. Entendeu? Quem mostrou uma qualidadezinha ontem, jogando ontem, foi o Estônio, mas as aproximações muito longe um do outro. O Érico Carral está querendo decidir muito individual, jogando fora de uma posição, vindo buscar a bola aqui muito embaixo. O Cavi sobrecarregado no meio de campo. Ele muito sobrecarregado ontem, depois ele mexeu, botou o Pio no lugar lá do outro menino lá. Mas mesmo assim, o Sampaio aí deixou muito a desejar. Está muito longe. O centroavante não inspira qualidade, entendeu? A bola mesmo não chega, quando chega ele não sabe o que faz. Essa que é a verdade, chegou uma bola até muito boa para ele, muito boa bola. Ele dominou tudo desarrumado, entendeu? Parecendo uma mala sem alça. Não sabia nem o que fazer, terminou dando um petelé, porque na verdade essa pai não chuta em gol. Eu queria que alguém me dissesse que o time pode ganhar campeonato, ganhar jogos se ele não chuta em gol. O time que não chuta em gol não ganha jogos. Entendeu? O time do Sampaio não dá um chute em gol, só dá peteleco. Que a gente andou chutando duas bolas ontem, o goleiro defendendo só com uma mão. Entendeu? Pelo amor de Deus, o time não treina. Entendeu? Qualidade fraquíssima do elenco do Sampaio, mas muito fraca. Já deu para se perceber isso aí. Não é preciso jogar o ano todinho. Entendeu? Ontem aqui esse Neto andou com alguns lampejos, mas muito fraco. Jogador para meia, muito fraquinho demais, entendeu? E depois vai dizer que o cara não teve minutagem, não teve rodagem, não teve oportunidade. Aquele Adriano entrou, não disse o que foi fazer também. Perfeitamente. Entendeu? Então é um time abaixo, muito abaixo da camisa do Sampaio, abaixo do que é o Sampaio Corrêa. Quer dizer, o meu ponto de vista, entendeu? Meu ponto de vista, você vê o time do Moto com poucos dias de treinamento, muito menos que o Sampaio, não jogou quase nada. Fez uma partida do Maranhão. Eu, o torcedor do Moto, não sei como foi o jogo ontem, não tive a oportunidade de assistir mesmo, não pode assistir 2-3 jogos, tem que assistir no máximo 1, entendeu? Mas, com tudo isso, você vê a qualidade do Zé Sampaio. Jogador que não inspira qualidade, muito fraquinho, demais, muito. Sinceramente, você não vê um jogador do Sampaio que te inspira, que traz uma qualidade para você, que mostra que vai resolver, entendeu? O time tem aquele toquezinho para cá, toquezinho, erra muito o passe de 2 metros. Entendeu? Os laterais, quando passa, que recebe a bola, para mim parece que o lateral direito andou fazendo uns 2 cruzamentos, mais ou menos ontem, mas também, gente, é muito pouco, um time que joga 100 e poucos minutos, entendeu? E você não vê nada, nadinha. Olha, eu vou te falar uma coisa, você deve parar, pensar, porque senão você pode virar uma segunda divisão desse campeonato maranhense, entendeu? Pelo amor de Deus, o time é muito ruim. Eles não querem que fale nada, não querem que critique. Porque o jogador está começando agora, tem que estar portado, não sei para quem. Fizeram um babrabra, e o Afonso Diniz vão fazendo babrabra, porque o Thiago Baixo comentou lá, não, porque Dimas se destacando bem no treinamento, a gente treino é treino, jogo é jogo. O cara entrou, não disse o que for fazer, aí Afonso Diniz foi e falou, não, porque Dimas não foi indicado. Amigo, o cara tem oportunidade e não mostra serviço, senhor. Não mostra serviço, aí vai dizer que não teve oportunidade, que jogou só 10 minutos, que entrou, o treinador não quis botar, não sei o que, pelo amor de Deus, o treinador é fraco também, fraquinho, o treinador do Sampaio já mostrou que ele não tem qualidade para treinar, mas também, dá licença, o cara veio da segunda divisão do Campeonato Sergipano, é melhor ficar calado, um forte abraço, estamos juntos, é melhor parar por aí, porque o cara termina perdendo a compostura. Falou, Chaguinha. Só grava um áudio mais, né? Uns 3 minutos, tá bom demais, tá? Pimentel. Bom dia, meu caro amigo Laércio Costa. Bom dia. Meu amigo Laércio, assisti o jogo do Sampaio o tempo todo. Sampaio, como dizia minha avó, tu sabe muito bem, eu acho que você se criou na cidade, claro, Pinheiro, mas
Ele para a capital, eu não. Nasci no interior ainda mais lá. E sempre no interior, Laércio, a gente é acostumado com uma nova linguagem dos nossos avós, dos nossos conterrâneos, né? Então, minha avó dizia, quando via aquela pessoa que era furioso, de repente apagava, é como fogo de pindoba, que ela chamava no interior, como fogo de palha, que ela chamava de pindoba, que no nosso Maranhão tem muito, é o babaçu, né? Então, assim está o Sampaio, Laércio. O Sampaio, Laércio, ele tem decrescido, porque agora ele não se compara como mais os melhores. Eu tenho que fazer a crítica, porque tu gosta tu disse que a gente tem que comentar, né? Claro. Ele não se enquadra mais entre os melhores, porque ele está se enquadrando entre os times mais baixos ali. Jogou muito mal o Sampaio, começou a todo vapor, depois foi morrendo, Laércio. Teve sorte de não ter levado gols. O IAP foi mais perigoso e me parece um time mais aplicado do que o Sampaio Corrêa. Não adianta ter essa fúria de querer ir logo para cima, querer logo. Tem que ter tática, tem que ter técnica. Não gostei do Sampaio Corrêa, principalmente, Laércio, esse Emerson Carioca, que eu já até fiz uma crítica aí dele. É um jogador, um centroavante ali, que não aparece. Rapaz, eu não sei se porque também é um meio de campo, que também não vem bem, e a bola não chega para ele, mas aí já vi chegar algumas bolas para ele toca errado. Não gostei nem dos que jogaram. Quando entrou o Adriano, agora a defesa me parece um pouco segura, né? Até que me parece. Ali o melhor jogador para mim foi o Cavi, o melhor. Mas falhou quando teve chance de tocar a bola para alguém fazer o gol, ele chutou de longe e tinha alguém sozinho. Então, tudo isso falta. Custou mexer o técnico, meu querido irmão, meu querido amigo. O Sampaio está entre os menores times da capital. Esse Luminense aí, que vem ganhando fora e em casa, que ganhou a Imperatriz, e desponta hoje na liderança, é um time que vai surpreender aí, com certeza vai surpreender. O IAP também é um bom time, gostei do IAP. Agora o Sampaio, para te ver, 2 pontos só, um fora e dentro de casa. É isso, meu caro amigo, essa é a minha visão, né? Quem sabe pode melhorar e surpreender, né? Mas, pelo que se vê, dos jogadores que tem, o esquema é esse, como eu te falei. Não tem uma evolução que a gente possa imaginar que vai crescer ou... Não. A minha visão é essa. Um abraço, meu caro amigo. Deus abençoe aí você grandemente. Falou, querido, muito obrigado. Olha, lembrando que nem todos os áudios vão entrar hoje, né? Eu vou ter aqui o do Francisco também. Vou colocar o Francisco, que é um cadeira cativa, e a gente vai já para fazer o arremate aqui do programa. Bom dia, Laércio. Olá, querido. Bom Acabei dia. de acompanhar aqui o programa. As primeiras. Laércio, eu gostei do Sampaio ontem. Eu já achei que o jogo de ontem foi bem melhor do que o primeiro contra o Imperatriz. O Sampaio já estava já está encorpando, né? Tendo cara de time mesmo, né? E ele jogou muito bem ontem, jogou melhor. Olha, agora tá faltando no Sampaio um 10, Laércio. O Sampaio tá faltando um 10. Daquele homem que bota a bola onde ele quer, bota o centroavante, né, os atacantes na cara do gol. E tá faltando também um volante que chega mais na área também. Tá entendendo? O Sampaio tem que chegar com mais homens na área para poder sair gol, para poder fazer gol. Precisando de um centroavante, Sampaio não tem centroavante. Esse aí não vai dar certo, não. Esse centroavante aí não vai dar certo. Não adianta ficar tentando com ele, insistindo, porque não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. O Sampaio precisa de um homem gol, um homem que sabe fazer gol.
Entendeu? Então é isso aí, Laércio. O Sampaio tá... hoje, se terminasse o campeonato hoje, o Sampaio não seria classificado. Não. Entendeu? Tá na 5ª posição. Exatamente. Por quê? Por falta de gol. Tá entendendo? Olha como o gol faz falta. Entendeu, Laércio? Então é isso. O Sampaio tá precisando de mais ou menos 3 jogadores. Um volante que chute em gol, fique mais próximo do gol. Um centroavante e um camisa 10, um homem pensante. Entendeu? Pensante e carregante. Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai dar. Mas eu achei que melhorou mais ontem. Tá certo, Laércio? É com Deus. Falou, querido. Muito obrigado. Francisco de Tutóia, Maranhão. Precisa de um pensante e um carregante. Aquele que carrega o time pra cima, né, Francisco? Porque eu vou te dizer uma coisa aqui. Tá brabo. O Sampaio não tem verdadeiramente esse homem. Olha, quem tá falando é a torcida. Eu até nem vou falar mais nada. Minha galerinha, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser notificado aí dos nossos conteúdos, tá? Compartilhe, deixe os seus comentários para participar aqui, tá, com a gente dentro do canal LCN. Abração de coração, uma excelente quinta-feira, domingo, tem mais uma rodada interessante, a gente vai acompanhar agora a trajetória, os treinamentos para ver como as equipes vão chegar e ainda repercutindo essa rodada nos conteúdos de amanhã. Fique com Deus, um abraço e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes.